O Palmeiras venceu o Atlético Paranaense e segue tranquilo na liderança do Brasileirão. No Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Já dava para ver que o povo tava com uma confiança. 14 minutos depois, escanteio, bola na área. Gustavo Gomes na raça. Gol. Ele tá sempre lá. O capitão Gustavo Gomes. Desse jeito ele aumentou seus números na carreira. Tá contando os gols com a camisa do Palmeiras, Gomes? Acho que 46, né? 46. Tô feliz, mas o mais importante é sempre o Palmeiras ganhar. O Palmeiras segue líder do Brasileirão com uma excelente vantagem para o segundo colocado. Mais uma vitória e uma noite tranquila aqui na Arena. Então, tranquila até começar o segundo tempo. Porque com 1 minuto e pouco, o Murilo, que já tinha cartão amarelo, levou outro, expulso. Palmeiras com 1 a menos e um monte de minutos pela frente. Atlético no ataque. Aumentou o trampo, hein, Carlos Miguel? Carlos Miguel, espetacular! Aí lá pelos 38, pênalti pro time paranaense. E tá marcado o pênalti! Benedetti, que tinha acabado de entrar, se enganchou com o Viveiros. Mas o VAR chamou. E a história que poderia dar ruim pro Palmeiras mudou. Parecia gol do time da casa. Pro palmeirense, além da vitória, teve a volta de Vitor Roque. Ele entrou no segundo tempo. Essa aí estava esperando para ver o Tigrinho. Feliz de estar de volta, ajudando o Palmeiras. E foi uma vitória muito sofrida, muito difícil ali, com 1 a menos desde o início do segundo tempo. Mas isso demonstra a força do nosso grupo, que é correr a cada minuto por todas as bolas. E graças a Deus fomos felizes e conquistamos a vitória. Na outra... Chama o Vinícius Nicoletti, Série A do Campeonato Brasileiro, que neste momento, após 12 jogos, é liderada pelo Palmeiras em um jogo ontem bem apertado, hein, Vinícius? Principalmente depois da expulsão no começo ali do segundo tempo. Exatamente, Bruno. Que o Viveiros deu trabalho pro Palmeiras, viu? Pra defesa palmeirense, inclusive cavou a expulsão do Murilo. O Palmeiras conseguiu a vitória, 100% de aproveitamento em casa nesse Campeonato Brasileiro. 9 vitórias em 12 rodadas, 80% de aproveitamento no campeonato, mas teve dificuldade exatamente por essa situação, porque o Viveiros cavou a expulsão do Murilo ali no início do segundo tempo e o Palmeiras teve toda a segunda etapa com um jogador a menos. Aos 40 do segundo tempo, uma jogada polêmica, o juiz chegou a marcar o pênalti, uma jogada com o Viveiros, com o Benedetti, mas depois revisão do VAR voltou atrás e o Palmeiras então confirmou a vitória, mas olha, o colombiano, camisa 9 do Atlético Paranaense, deu muito trabalho para a defesa palmeirense. A gente passou aqui alguns números, o Palmeiras conseguiu nas últimas 11 vitórias por 1 gol de diferença, vitória apertada, mas é uma característica do time, vem vencendo e isso é o importante. Também segue com uma boa campanha em casa, 14 jogos como mandante nessa temporada e 13 vitórias. Ontem foi mais uma vez o time comandado pelo auxiliar, o João Martins. O técnico Abel Ferreira cumpriu suspensão e o auxiliar, nem o João Martins, nem o Vitor Castanheira quiseram falar na entrevista coletiva. Foi uma posição da comissão técnica em protesto à punição do técnico Abel Ferreira, que tem mais 3 jogos a cumprir no Campeonato Brasileiro, jogo contra a Jacuipense pela Copa do Brasil. Ele pode trabalhar normalmente. Vamos ouvir então o que falaram os jogadores do Palmeiras, o capitão Gustavo Gomes, que fez o gol da vitória, o Jai também, que foi muito bem na lateral direita, e os jogadores do Atlético Paranaense sobre essa vitória palmeirense no Allianz Parque. Vamos acompanhar. Acho que o Brasileirão é muito difícil, mas o mais importante é que conseguimos a vitória. Acho que também é verdade isso, acho que temos que e estamos trabalhando para ter um pouco mais de eficácia. Acho que no primeiro tempo tivemos muito volume de jogo, finalizamos várias vezes e acho que temos que caprichar nisso, mas
a gente está trabalhando, a comissão técnica está trabalhando nisso também para tentar melhorar. Acho que era importante somar mais 3 pontos, jogamos em casa, precisamos seguir na cima na tabela, então era importante ganhar hoje em casa. Eu acho que foi um jogo de poucas oportunidades, né? E o Palmeiras foi muito mais efetivo que a gente foi, né? Mesmo com um jogador a mais. Na minha opinião, ele deu o pênalti certo e expulsou certo. Só que depois da expulsão, ele parou o jogo. Ele acabou com o jogo porque não podia nem chegar próximo do jogador do Palmeiras, tinha falta. Então não foi por isso que perdemos, mas estou te dando a minha observação. O jogo depois picotou porque não podia se aproximar do jogo do Palmeiras, era falta. Esse é o estilo do Palmeiras agora. Vai ganhando, mas na conta do chá, vai conquistando pontos e segue firme, então, na liderança do campeonato. E com um detalhe que a gente ressaltou aqui na primeira entrada, ano passado o time foi muito criticado, que perdeu pontos para os times que estavam no G4, brigando pelas primeiras posições do campeonato. Nesse Brasileirão, o Palmeiras já venceu Fluminense, que está lá em cima, na terceira posição, já bateu o Bahia, o São Paulo e agora o Atlético Paranaense, que também está brigando lá pelas primeiras posições. Falta o Flamengo, o vice-líder do campeonato, tem esse encontro ainda antes da parada da Copa e claro, a gente vai acompanhar todos os detalhes. Próximo jogo será contra Jacuipense pela Copa do Brasil. Bruno. Boa, Vinícius, obrigado esse jogo. O pessoal pode perguntar de Palmeiras, o Palmeiras só entraria num negócio aí diante dessas notícias de entrada na justiça, por falta de pagamento, por questões financeiras e tal. O Palmeiras só entraria num negócio, só faria uma oferta se o Danilo ficasse livre. Porque o Palmeiras entende que 30 milhões de euros não é uma grana que está dentro da realidade do próprio Palmeiras, dentro do bolso do próprio Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras conseguiu Arias por 25, o Vitor Roque por 25... Mas é porque assim, tem todo um pacote e um planejamento. Você tem um jogador que você vendeu por muito menos, aí você vai comprar por muito mais. Diferente quando você faz uma oferta para um jogador que está livre no mercado. Você acerta salário, paga a luva e opa, volta aqui a jogar comigo, vem brilhar aqui. Mas o Palmeiras vê também que existe uma concorrência do futebol europeu, principalmente depois desse pós-convocação para a Copa e praticamente estar na Copa do Mundo, que vai acabar dificultando qualquer tipo de situação. O Danilo gosta muito do Palmeiras, tem muitos amigos lá dentro, tem muito respeito. O Palmeiras gostaria de ter a volta dele, mas o caminho é ladeira, assim, né? Hoje é uma ladeira que você tem que subir. E até porque, assim, o Botafogo ele não tem a intenção de reforçar um outro rival brasileiro, né? Assim, mas aí a gente pensa também, né, velho, que, tipo, tem que ver se o Botafogo vai ter condições de manter o Danilo. Eu acho que não. Em condições normais, acho que não, óbvio que o Botafogo não vai querer reforçar um time que está brigando pelo título, ainda mais que brigou por títulos em temporadas atrás. Mas acho que aí a questão é outra, a questão é financeira. O Botafogo vai ter grana para manter o Danilo? Me parece que não, me parece que vai ter que fazer uma venda. E o Botafogo precifica o cara em 30 milhões de euros. Para começar a conversar. Para começar a conversar. Aí convocado, aí Copa do Mundo, de repente ele mete um gol lá na Copa. Já vira titular da seleção. Titular da seleção. Estamos falando de possibilidades, tá? A gente não tá aqui querendo colocar ninguém. 30 milhões de euros pré-Copa. Pré-Copa, exato. Acho que a questão é mais financeira. Segurar para não liberar para um rival. Cara, isso tem que fechar o Botafogo se o Botafogo vender para o Palmeiras um preço baixo. Exato. Ou vender para o Flamengo. Né? Então, não me parece ser esse o movimento, principalmente que os caras que estão lá são muito competentes, o Alessandro Brito, todo mundo que está lá. Mas a questão hoje é mesmo financeira. Vai ter grana para conseguir segurar o jogador? De todos os problemas que o Botafogo está passando, fica a dúvida. Tem várias questões nesse Danilo, né? Por exemplo, o Botafogo, a informação que ele não quer negociar com outro time brasileiro, e aí falam que só 2 times no Brasil me falaram que tem potencial para contratar o Danilo. E é óbvio, Palmeiras e Flamengo. O Danilo Cruzeiro tem muito... também, né? Mas o Cruzeiro, eles falaram que alegaram a questão que já contratou o Gerson, teve muitos gastos e tudo mais, então Palmeiras e Flamengo. E aí quando se fala em Brasil, o Danilo tem muito carinho pelo Palmeiras, como o Hernão trouxe aqui, Flamengo é um rival do Botafogo, então o Botafogo não quer reforçar. E o Danilo, ele tem a intenção de voltar ao futebol europeu. Então soma tudo isso, mas a ver, como o Bruno Andrade trouxe aqui, como vai ser esse pós-Copa. Ele pode se valorizar, um time gigante pode querer contratar ele, então tem todas essas variáveis. É isso, torcedor do Verdão, vitória importante do Palmeiras ontem. Um resultado, um placar magro, 1-0, mas conquistando os mesmos 3 pontos do que se fosse, né, uma goleada.
resultado importante. O Palmeiras soube segurar a pressão, conseguiu segurar ali o resultado e vence mesmo jogando com um jogador a menos. Resultado muito importante para o Verdão, que está isolado ali na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora é focar nas próximas partidas. Semana de Copa do Brasil. Palmeiras joga contra a Jacuipense e já se prepara para isso, né? Tem até uma notícia aqui no GE, o Palmeiras que se representa de olho na estreia da Copa do Brasil. Jefité e Paulinho participam de coletivo. A dupla que está em processo de transição física e é dúvida aí para o jogo contra a Jacuipense na quinta-feira. Palmeiras que se representou na manhã desta segunda, já começando os trabalhos, pensando aí já se preparando, né, para essa partida contra contra a Jacuipense. Os dois jogadores aí que estão em processo de recondicionamento e transição física, visando aí o retorno aos gramados. Existe a possibilidade que a dupla esteja à disposição na partida contra a Jacuipense, próximo compromisso do Verdão em 2026. O Jefité se recupera de uma lesão muscular na coxa, enquanto Paulinho está na fase final de processo de transição, após cirurgia na perna direita. O atacante não joga desde julho de 2025, né? O Paulinho já há mais tempo sem jogar, mas aí a expectativa, né, para quem sabe essa partida contra a Jacuipense ele já esteja à disposição do Abel Ferreira. Vamos aguardar essa partida na próxima quinta-feira. O jogo de ontem não foi aquela atuação de encher os olhos, aquele grande futebol, mas o Palmeiras soube segurar a vantagem ali, deu uma aula na defesa, se segurando mesmo jogando com um a menos, e é isso que importa, né? A vitória, os 3 pontos. Vai ter partidas ali que o resultado vai ser mais importante do que o desempenho. Foi isso que o Palmeiras fez ontem, venceu e está tranquilo, né? É o líder isolado no Campeonato Brasileiro. É claro que o Flamengo tem esse jogo a menos, se vencer pode diminuir ali a distância, mas o Palmeiras mesmo assim segue o líder do Campeonato Brasileiro. É isso, deixa aí a sua opinião, o seu like, valeu e até o próximo vídeo.